Sagrada Escritura. Eu vou pedir ajuda também a outros mestres espirituais, mas inspirados aqui nesse capítulo 20 sobre as virtudes. Eu falei para a irmã Maria Joana, irmã, estou sentindo que não vamos passar adiante ainda, porque é preciso voltar nesse tema. Virtude, para alguns cristãos católicos, nunca nem ouviram falar essa palavra. É um palavrão? O que é que significa isso? E para você ter noção do quanto isso é importante, é essa virtude que traz esse controle para esse carro. Irmã Maria Raquel, mas é Deus quem está no controle, de fato. É Deus quem está no controle. Mas se você não colabora com essa graça de Deus, olha que impressionante, não vai adiantar. Não vai adiantar. Deus, não é? Deus está aí, Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. E por que a vida de uns e de outros são tão diferentes? Por causa da resposta. E aqui entra a virtude. Então, não podemos ser esse carro desgovernado. Tem casas, tem famílias que estão como esse carro desgovernado. Por quê? Porque a família já não se exercita na virtude. Eu quero contar uma história para você. Preste atenção, não sai daqui sem ouvir essa história. Essa história do Pedrinho. O Pedro, né, de 17 anos, ele com a sua família, olha, parecia filme. Era uma confusão naquela casa, gritaria, batida de porta, muitas vezes aquele silêncio tenso de quem se desentenderam. Isso acontece na sua casa alguma vez? Pois é, na casa do Pedro isso era constante. Desentendimento, aquilo que era para ser um momento agradável terminava virando, era uma briga, divergência o tempo todo, agressões verbais, era uma confusão digna de um filme, né? E só que Pedro participou de uma formação com o Instituto Hesed. E aquela formação que ele recebeu, ele disse, espera aí, será que se eu fizer isso na minha casa vai dar certo? E olha o que o Pedro fez, ele tinha 17 anos, ele disse, vou fazer isso. Se eu não conseguir a transformação da minha casa, pelo menos eu vou conseguir sobreviver até os 18 anos. Porque a situação aqui está difícil. Os seus pais, João e Maria, seus irmãos, a Aninha, não é, de 10 anos, e ainda tinha o Lucas também, de 4 anos. E o Pedro disse, bom, fui eu que ouvi a formação, então vai começar por mim. O que é que o Pedro começou a fazer? Ele pediu força ao Senhor, ele pediu a graça a Deus. Ele disse, eu preciso dar respostas diferentes para as situações que estão acontecendo na minha casa. E a primeira situação foi quando a sua mãe chegou do trabalho. Pedro estava jogando, não é? E a mãe chegou, olhou para a louça, para a pia de louça, olhou para ele, olhou para a louça, olhou para ele. Ele disse, pronto, esse é o sinal de que vem sermão. E a sua mãe disse, Pedro, de novo você esqueceu de lavar a louça? E ele já ia se levantando e dando todas as justificativas possíveis. Mãe, eu estava ocupado, por que só eu tenho que lavar a louça? Por que a Ana também não pode lavar? Aquela discussão. Mas Pedro calou e disse, mãe, você tem razão, me desculpa. Eu estou indo agora mesmo lavar a louça. A mãe do Pedro nem acreditou no que estava ouvindo. Sem discussão, sem resistência. Ela ficou em silêncio olhando o filho se dirigindo ali para aquela pia de louça e só disse então, bom, não esqueça de secar a pia depois. E saiu. De repente chegou depois o pai, né? Chegou o pai do Pedro e disse, e aí filho, como é que estão as coisas na escola? E o Pedro disse, eita, lá vem, e agora? E disse, pai, não estou tão bem na escola, as notas não foram muito boas, não estou conseguindo estudar tanto quanto devia. E veio aquela chamada de responsabilidade por parte do pai. Mas Pedro, você vive para isso, você precisa cumprir as suas obrigações. E o Pedro, que já estava subindo aquele ímpeto assim de dar uma resposta para o pai, disse, é verdade, pai, você tem razão, eu vou me esforçar mais, vou procurar me organizar melhor. O pai quase não acreditou naquilo que estava ouvindo e disse, muito bem, meu filho, você vai conseguir. Pronto. Ele venceu aquela que seria já uma discussão e uma segunda batalha naquele dia. E aí Pedro está lá se dedicando aos estudos, fazendo as lições de matemática, fazendo tudo organizado, tentando deixar o caderno dele em dia, quando chega o Luquinhas com 4 anos e derrama o suco em cima dos exercícios do Pedro. É suco por todo lado, derramando, e as equações vão indo embora com aquela lambança toda. E Pedro já quase perde a paciência, mas lembra do propósito que fez e diz, mas Lucas, tudo bem. Lucas, vamos fazer o seguinte, vamos limpar isso aqui juntos?
O Luquinhas quase não acredita naquilo que está ouvindo, pensa até em chamar a mamãe. Como é que o Pedro não teve aquela reação de explodir aquela bomba? Não, Pedro não teve. Ele decidiu manter-se calmo. E não fosse o bastante, quando é na hora do jantar, chega então a Aninha, com seus 10 anos e muito irônica, sarcástica, diz: pai, acho que o Pedro está esperando o aumento de mesada. Viu como o comportamento dele mudou? Pedro para, respira fundo. Diante daquela frase da Aninha, ela já sabe como provocar o Pedro. Pedro dá uma risada assim, não é? E diz: não, Aninha, não se preocupa, não é nada disso. Eu só estou tentando não ser tão chato assim como você está sendo agora. A Aninha perde o rebolado, revira os olhos, mas aquela conversa que ia terminar numa briga, não termina em briga. O pai até dá uma risada ali no cantinho dele e o jantar continua. Não fosse o bastante, no outro dia, era um sábado, Pedro não tinha aula, ele acorda cedo e diz: já sei, está faltando gestos de amor aqui em casa. Então, ele decide acordar mais cedo e diz: hoje eu vou fazer o café da família. E aí aquela aventura na cozinha. Quando pensa que não, a mãe só escuta aqueles batidos, quando olha, tá Pedro cheio de farinha por todo lado, ovos, né? Os ovos ali quebrados. Pedro acordou mais cedo para fazer o café da família. Que é isso, filho? Bom, decidi fazer uma surpresa para vocês. E de repente já chegam todos ali, um já pega o suco, coloca na mesa, o outro já coloca a dispor a mesa, vai todo mundo se ajudando. E aquele, embora os ovos tenham ficado meio que salgados, né? E ali a tapioca tenha dado uma queimada, o cuscuz não saiu tão bom assim, mas foi um dos melhores cafés que eles tomaram naqueles últimos meses, por causa da solidariedade, da generosidade, do amor, da caridade partilhada. Com isso, aquela casa que vivia numa mais completa confusão, foi experimentando uma ordem. Os pais, João, Maria, já compreenderam com as mudanças de Pedro que eles também precisavam. Eles deviam mudar também o comportamento. Não precisava mais daqueles gritos. Eles podiam resolver as coisas no diálogo. A Aninha já não criticava, já não era mais sarcástica, até porque o Pedro não lhe dava mais espaço para isso, com as suas explosões que tornavam tudo mais divertido para ela. Então ela foi ficando mais sensata. O Lucas também continuava derrubando o suco aqui e ali, mas agora ele sabia que ele tinha um irmão que podia ajudá-lo a limpar. Enfim, aquela casa foi experimentando uma transformação. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque alguém naquela casa decidiu viver, sabe o quê? A virtude. E é isso aqui que faz toda diferença. A crise que nós passamos hoje, na família, na igreja, nas instituições, sem dúvida alguma, é uma crise de pessoas virtuosas, é uma crise de virtude, de pessoas que se decidam a buscar a virtude. Mas o que é a virtude, afinal? Eu quero trazer aqui o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 1803, ele diz assim: a virtude, não é? E essa palavra vem do latim virtus, que significa força, significa, não é, essa força, esse poder, este esforço. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Olha que forte isso aqui, o Catecismo da Igreja está dizendo. Não permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar sempre o melhor de si. O melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, o procura e o escolhe na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se o quê? Semelhante a Deus. Você está aprendendo aqui que não basta, como eu falava no início, não basta crer em Deus, mas é preciso viver esta fé. Mas vamos entoar este canto? O Padre Zezinho, um dia uma criança me parou, sem voz, só na voz. Um dia uma criança me parou, né? Olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, perguntou-me no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? O que é preciso para que a minha família seja feliz? E aí, a resposta: amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu.
agir como Jesus agia, sentir como Jesus sentia. E ao chegar no fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Vamos rezar assim? Vamos. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Olha, é isso. Isso aqui, a virtude. Uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Não só praticar atos bons, mas dar sempre o melhor de si. A pessoa virtuosa tende ao bem, o procura e o escolhe na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. E o catecismo continua: as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenam nossas paixões e nos guiam segundo a razão e a fé. Gente, nós não podemos passar adiante. Isso aqui dá formação aqui para uma semana e olhe lá se não mais. Nós precisamos buscar essa vida na virtude. Olha o que o padre Francisco Faus ele vai dizer. Por que os casamentos estão desintegrados? Por que os casamentos hoje tantas vezes são edifícios desabados? Porque se baseavam em estacas frágeis, de vidro colorido. Um casamento que queria se manter nas bases de uma paixão, da ânsia de prazer físico e afetivo, do aconchego recebido, mas não tinham as estacas sólidas, ou seja, a virtude da doação, da compreensão, da paciência, da abnegação, da generosidade, do ideal familiar. Não há família que permaneça se não se busca viver essas virtudes. As estacas sólidas da doação, da compreensão, da paciência, da abnegação, da generosidade, do ideal familiar. Olha o que o padre está dizendo aqui. Por isso que eu dizia, eu preciso conversar com você e a sua família. Ele vai dizer ainda: creio que você já conheceu no mundo do trabalho pessoas inteligentes, tecnicamente bem preparadas, que esbanjam categoria como especialistas, mas que fracassam porque são desleais, arrogantes, indisciplinados, convencidos, criadores de caso. Não podem edificar uma boa vida profissional, por quê? Porque não têm as estacas firmes das virtudes. A pessoa tem habilidades intelectuais, mas não desenvolveu virtude, ninguém suporta essa pessoa. Está entendendo como isso aqui? Olha, quando a igreja vai canonizar alguém, existe um processo de canonização. E uma das etapas, não é? Primeiro, servo de Deus, venerável, beato, santo. Uma das etapas é exatamente verificar a vivência, o exercício da pessoa nas virtudes. Se ela viveu as virtudes de maneira heróica. Vencendo a si mesmo. Você pega aí uma Santa Faustina. Você pega qualquer um dos santos. Você pega aí o São Francisco de Sales, que citamos várias vezes. O exercício das virtudes de maneira heróica. Pessoas que viveram aquilo que a palavra diz, violentaram-se a si mesmas, porque escolheram caminhar na virtude. Refrearam seus ímpetos, os seus impulsos, como o Pedro da nossa história fez. Ele decidiu exercitar-se na paciência, na caridade, na temperança, e por isso toda a família foi transformada. É levar os hábitos virtuosos para dentro da tua casa. Não espere isso do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, não. Começa em você, comece por você. É isso o que